Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã da TV da Transparência e hoje é quinta-feira, dia 7 de agosto de 2025. Daremos início agora aos nossos destaques do dia pelo jornal Folha de São Paulo. E o nosso destaque é para o Congresso Nacional. Aqui diz que o motim bolsonarista inviabiliza a Câmara por 30 horas e Mota só abre sessão após Lira intervir. Governo avalia que decisão de Moraes unificou direita, mas mantém respaldo a ministro. E defesa de réus da trama golpista não creem em recuo. E a primeira prisão de Bolsonaro, em 1986, incendiou caserna e alavancou carreira política. E a decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal sobre ex-presidente reforça a zona cinzenta entre lei e liberdade do juiz. Agora, mais abaixo, temos aqui estas imagens do carrossel de fotos. A primeira é que a PRF apreende 40 quilogramas de ouro em Altamira, lá no Pará. E a carga é avaliada em 20 milhões de reais e é a segunda maior apreensão. Também temos na próxima imagem sobre mudança climática. O mês de julho marca leve redução na temperatura mundial, com média ligeiramente abaixo dos últimos anos, como a gente pode ver aqui neste infográfico. Também temos a próxima imagem da editoria de esportes. Corinthians aproveita a expulsão, supera Palmeiras no Allianz Parque e avança na Copa do Brasil. E um destaque também aqui para Fortaleza. A demolição do Seara Praia Hotel, em Fortaleza, será a maior já registrada no Brasil e durará 10 meses e não será implodido. E sobre uma descoberta arqueológica, novas evidências sugerem que Pompeia foi reocupada após a erupção do vulcão Vesúvio. Agora na política, Lula vai falar sobre tarifas americanas com o premier da Índia nesta quinta e depois quer Xi Jinping. E sobre previdência, temos aqui esta matéria em destaque que fraudes contra a INSS envolvem roubos de dados, uso de inteligência artificial e até ocultação de cadáveres. E ainda sobre a economia, bancos privados adotam cautela na carteira de crédito de olho na inadimplência com Selic a 15%. Também temos um destaque para as Forças Armadas. Aqui diz que colegas militares de Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, chegam ao generalato com a ascensão do governador. E Lula ignora governo de São Paulo em propaganda do túnel Santos Guarujá. Um destaque também para o Rio de Janeiro. Nesta manhã, aqui diz que a Justiça do Rio nega o pedido de habeas corpus para o Oruan, preso desde o dia 21 de julho. Defesa do rapper pleiteava a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas. E um destaque para os Estados Unidos, Donald Trump recebe título de persona não grata após votação na Câmara Municipal de Berlim. E o presidente dos Estados Unidos vai se reunir com Putin nos próximos dias, diz Kremlin. E para a guerra no Oriente Médio, palestinos foram abatidos como bichos em locais de distribuição de auxílio. E o documento indica também ataques intencionais que mataram crianças, mulheres e idosos em Gaza. Agora sobre um outro tema também em destaque na manhã desta quinta-feira, mulheres entram em consórcios e fazem empréstimos para pagar cirurgias plásticas. Empresas, bancos e médicos utilizam as redes sociais para divulgar as condições de pagamento. E sobre clima, nova onda de frio deve chegar no domingo a São Paulo, com mínima de 7 graus Celsius. Antes das baixas temperaturas, o estado deve registrar chuvas fracas a partir de amanhã, sexta-feira, dia 8 de agosto. E na seção Pare para Ler, temos aqui um destaque para a tecnologia. Big Techs estão se alinhando ao setor militar dos Estados Unidos. Antes, as empresas de tecnologia recusavam parcerias militares nos Estados Unidos.
mas a disputa com a China e guerras na Ucrânia e em Gaza impulsionaram contratos milionários no setor. Já nas matérias especiais, podcast discute Guerra Fria da IA e o que mudou no uso da internet por brasileiros. O nome do podcast é Neural, que pertence ao Folha de São Paulo. E Pizzaria Brás e Carlos somam o maior número de premiações na categoria da história do especial do melhor de São Paulo. E no Caderno Todas, Trump diz que não permitirá que homens roubem troféus de mulheres em Las Vegas 2028. Já na editoria de economia, nosso primeiro destaque é para a siderurgia. Aqui diz que Usiminas acusa a Companhia Siderúrgica Nacional de ação ilegal em aquisição acionária. E essa declaração é feita um dia após CSN reduzir seu capital na companhia mineira para 4,99%. Ainda sobre tecnologia, o Huawei inaugura loja física em São Paulo no domingo, dia 10 de agosto, com teste de celular de R$ 33 mil. E a unidade Pop-Up, no Shopping Cidade São Paulo, vai apresentar lançamentos da marca. Também temos um próximo assunto. O herdeiro de fundador da Casas Bahia pede antecipação de sua parte em herança após ir à UTI. Saul Klein passou por uma cirurgia e Justiça deu 15 dias para o irmão Michael se manifestar. E o próximo destaque é para carros. Aqui diz que o leilão da Receita Federal com drones e smartphones recebe propostas a partir de hoje, nesta quinta-feira. E lances começam às 8 horas da manhã e vão até segunda-feira, dia 11 de agosto. E os interessados devem ter uma conta no gov.br. Na editoria de política, temos aqui 2 destaques. O primeiro, Silas Malafaia diz que Ciro Nogueira é traidor e senador sugere candidatura. Já o segundo assunto, o STJ reverte afastamento de prefeito rival de Helder, no Pará. E sobre o turismo, temos um destaque para a França. Marsella ressurge como alternativa vibrante à cara Paris. Também temos sobre cinema, estreia a sequência de Sexta-feira Muito Louca com Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis. No Caderno de Equilíbrio, um estudo compara viagens com a droga psicodélica DMT e experiências também de quase morte. No Caderno de Cotidiano desta quinta-feira, novas placas em Congonhas indicam estação de metrô que só deve ficar pronta em 1 ano. Concessionária diz que adesivo com mensagem em breve será colocado. E um destaque para o interior de São Paulo, o delegado prorroga prisão de suspeitos no desaparecimento de aluna da Unesp. E a polícia apura se Carmen de Oliveira Alves, de 25 anos, foi morta por namorado, que nega o crime. E no próximo destaque, promotoria cobra de Prefeitura de São Paulo acolhimento de crianças em risco. E por outro lado, Gestão Nunes afirma que não foi notificada e que ampliou o serviço. E nos destaques internacionais, ataques à lei dos direitos de voto anunciam o fim da Quarta República dos Estados Unidos. Corte esvazia mecanismo que ampliou participação da população negra nas eleições. Já no próximo destaque é para a União Europeia. Aqui diz que a União Europeia compra edifício à margem do Paranoá, em Brasília, por 146,6 milhões de reais. E construção em área nobre da capital já era usada como sede de representação do bloco. E no Caderno de Saúde, descoberta sobre lítio pode revolucionar diagnóstico e tratamento do Alzheimer. Os cientistas descobriram que metal limpa detritos que prejudicam a função cerebral. E no Caderno de Ciência, produção de artigos científicos falsos cresce rapidamente, diz estudo. E a análise indica que esses trabalhos são criados em escala industrial em países como Rússia e Irã. E por último,
No caderno de cultura, temos aqui 3 destaques. O primeiro é para livros. Aqui diz que Carlos Lemos escreveu livro para buscar ecos de dons na memória de sua família. E Mônica Bergamo também escreve: a Clara Castanho interpreta a influenciadora de 12 anos em filme que estreia em outubro. Já na seção multitela, comédia de Nani Moretti. Saiba o que ver na TV e no streaming nesta quinta-feira. Já no jornal O Estado de São Paulo, desta manhã, temos a manchete que é para a guerra comercial na editoria de economia. Lula diz que vai propor ao BRICS resposta conjunta a tarifaço. O brasileiro deve falar hoje com o primeiro-ministro da Índia. O presidente Lula planeja debater com outros líderes do BRICS a possibilidade de o grupo dar resposta conjunta ao tarifaço imposto por Donald Trump. Lula quer discutir o tema com o premier da Índia, com quem tem conversa marcada para hoje, e com o presidente também da China, o Xi Jinping. E ontem, Trump taxou a Índia em mais de 25%, que chega aí ao total de 50%, por compra de petróleo da Rússia. A China mantém negociações com os Estados Unidos depois de enfrentamento inicial em que as tarifas ficaram acima do patamar dos 100%. Produtos brasileiros estão, desde ontem, sujeitos à tarifa de 50%. E, de acordo com Lula, a ideia é construir uma posição unificada diante do que considera ação abusiva do governo dos Estados Unidos, que combate as pretensões do BRICS de criar um rival ao dólar nas transações internacionais. E também temos que as exportações para os Estados Unidos batem recorde. As empresas anteciparam operações para evitar tarifaço. Importações da China também subiram. Já na política nacional, temos aqui esta imagem com a seguinte legenda: Mota põe polícia de prontidão e retoma a própria cadeira na Câmara, como a gente pode ver aqui nesta imagem. No segundo dia de protestos de parlamentares bolsonaristas contra a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara, Hugo Mota, conseguiu abrir sessão e mandou recado: o país deve estar em primeiro lugar e não projetos pessoais. E ainda na economia, de acordo com o levantamento, taxas afetam 906 cidades brasileiras e Piracicaba é a mais atingida. Cidade do interior paulista vende máquinas e peças para os Estados Unidos. Municípios produtores de materiais elétricos, frutas, café e carnes também têm destaque na lista. E sobre o ajuste de produção, empresas do Sul dão férias coletivas a trabalhadores. E na política, Moraes rejeitou prisão preventiva e preferiu tornozeleira em Bolsonaro. Representação inicial apresentada pela Polícia Federal ao STF apontou necessidade de reclusão cautelar do ex-presidente. E o Estadão também nos traz uma nota em destaque: Supremo forte é o que respeita limites. Corte precisa reafirmar seu compromisso inarredável com o Estado de Direito. E em São Paulo, Frente Anti-Ruído une movimentos de moradores de vários bairros do estado paulista. Vizinhos de Allianz Paulista, Parque Água Branca, Butantã e também Anhangabaú cobram a prefeitura, que diz fazer fiscalizações regulares. Também temos uma homenagem que morre aos 100 anos o arquiteto Carlos Alberto Cerqueira Lemos. E sobre o licenciamento ambiental, aqui diz que Lula deve manter pontos polêmicos e fazer vetos pontuais. E na fraude no INSS, Atos de Dias Toffoli trava inquéritos da Polícia Federal. Por último, o Estadão também nos traz um assunto na área de esportes sobre a Copa do Brasil. Corinthians bate Palmeiras e São Paulo cai. No Allianz Parque, Corinthians fez 2-0 e Bidu, no centro aqui da foto, como a gente pode ver, marcou um dos gols. Em Curitiba, o Atlético Paranaense eliminou São Paulo nos pênaltis. Já na capa do jornal O Globo, na manhã desta quinta-feira, temos aqui a seguinte manchete, que vai falar sobre a radicalização que aconteceu no plenário.
Congresso encerra motim com críticas a bolsonaristas. Após 2 dias de bloqueio na Câmara, Mota reassume cadeira e ele diz que democracia não se negocia. E Alcolumbre cita intimidação. Depois de 2 dias de bloqueio das mesas da Câmara e do Senado por parlamentares aliados do ex-presidente, o comando do Congresso encerrou o motim e as 2 casas voltarão a funcionar hoje, até que líderes partidários chegassem a um acordo. Já no fim da noite, a Câmara foi palco de novas cenas constrangedoras. Aboletados na cadeira do presidente da casa, bolsonaristas impediram a realização da sessão. E durante o dia, a deputada Júlia Zanata, do partido PL de Santa Catarina, chegou a levar sua filha bebê de 4 meses de vida para a mesa e depois escreveu nas suas redes afirmando que sim, estava usando uma criança como escudo. E só depois das 22 horas da noite, Hugo Mota conseguiu sentar na cadeira de presidente para um breve discurso. Ele disse o seguinte: não podemos negociar nossa democracia nem deixar que projetos individuais estejam à frente da população, declarou Hugo Mota. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que não aceitará intimidações. E ao fim da noite, líderes disseram que o acordo para encerrar o protesto na Câmara envolve a tramitação do projeto de fim do foro privilegiado para as autoridades, uma das reivindicações dos bolsonaristas. Porém, negaram que tenha havido aval à pauta da anistia. E aqui temos a imagem do momento. E na legenda diz o seguinte, fala sobre uma desordem. Temos Hugo Mota, aquele que está de gravata rosa, quase imperceptível nesta foto, tenta se desvencilhar de deputados bolsonaristas para chegar à sua cadeira, enquanto vários parlamentares filmam com seus celulares. E ao lado à esquerda temos a deputada Júlia Zanata, que levou a sua filha bebê de 4 meses de vida para o protesto na Câmara. E o próximo assunto, em destaque também na manhã desta quinta-feira no Jornal Globo: Lula articula com Índia e China resposta conjunta a Trump. O presidente vai procurar os líderes de China e Índia para uma resposta conjunta ao tarifaço, que ontem teve acréscimo de 25% ao país indiano. E Lula disse que não ligou para Trump porque o americano não quer dialogar e ele não está disposto a se humilhar. Brasil acionou formalmente a OMC. Também temos o próximo destaque na área da política: governo, esquerda e centro reagem à entrevista de Eduardo Bolsonaro. Fernando Haddad cita ação contra o país e Eduardo Leite vê como altamente reprováveis declarações do deputado ao jornal o Globo em defesa de novas sanções ao Brasil. E na economia, se não quiser regulação, sai do Brasil, diz Lula sobre Big Techs. O presidente diz que o país não abrirá mão de estabelecer regras para a atuação das redes sociais. Na editoria internacional, Israel avalia ocupar 100% de Gaza em meio a racha interno. Netanyahu reunirá cúpula para debater ampliar ações no enclave e o exército reluta por ver risco de vida para os reféns. No próximo destaque, também em São Paulo, imagens detalham execução de homem por policiais. Câmeras mostram homem desarmado e que agentes tentaram dificultar a gravação na hora dos disparos. Também temos o próximo assunto, que é para o Rio de Janeiro: caveirão e spray de pimenta contra saque de carne roubada. Polícia Militar não conseguiu conter multidão que saqueava no Morro da Pedreira caminhão roubado com R$1 milhão em carne. E sobre saúde, aqui diz que mortes por câncer já igualam as cardíacas em 15% das cidades. Brasil segue tendência de países de alta renda e mortes pela doença alcançam as causas pelo coração em 836 municípios. E um destaque especial do segundo caderno: o top 5 de filmes brasileiros no século. A convite, mais de 100 diretores votaram para eleger o ranking do Globo de melhores longas nacionais no século XXI. E confira também os destaques e os 10 primeiros.
E no Rio Show, Na Pele da Guerreira, a atriz Emanuele Araújo vive Clara Nunes em musical. E por último, temos aqui alguns destaques na área de esportes. O primeiro é para a Copa do Brasil. Aqui diz que o Flamengo é eliminado nos pênaltis. Rubro-negro vence Atlético Minas Gerais no tempo normal, mas cai da competição nas oitavas de final. E o recém-contratado Samuel Lino e o Wallace Ian erraram suas cobranças. E Botafogo e Flu avançam às quartas. Gol de Savarino definiu vitória alvinegra contra o Bragantino. Canóbio marcou no empate do tricolor com o Inter. Também temos que Alvinegro emprestou até prêmio da Copa do Mundo ao Lyon. Sucessivos repasses para ajudar o clube francês já geram preocupação para o caixa do time do Botafogo. E no Correio Brasiliense, temos aqui no alto da capa um destaque para esportes. Galo e Timão dão adeus aos mais ricos. O goleiro Everson brilha nos pênaltis contra o Flamengo, em Belo Horizonte, e elimina o time carioca, atual campeão da Copa do Brasil. Corinthians se impõe contra o Palmeiras no Allianz Parque e consolida a queda dos dois times com a maior receita e os elencos mais badalados aqui do nosso país. Botafogo, Bahia, Atlético Paranaense e Fluminense também avançam às quartas. Já a manchete na política nacional e vai falar sobre o clima tenso no Congresso na reação aos bolsonaristas. Num dia marcado por reuniões, protestos e declarações fortes dos chefes do Congresso, Hugo Mota da Câmara e Davi Alcolumbre do Senado, a obstrução aos trabalhos do Legislativo, liderada pela bancada de aliados do ex-presidente Bolsonaro, foi derrubada. Parlamentares que exigem a votação do PL da anistia em um processo de impeachment contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ocuparam o plenário da Câmara até às 22 horas da noite, horário em que Mota conseguiu abrir a sessão. E abre aspas, a nossa presença nesta mesa na noite de hoje é para garantir duas coisas. A respeitabilidade a esta mesa, que é inegociável, e para que esta casa possa se fortalecer, fecha aspas, afirmou Hugo Mota. E aqui nesta imagem ao lado, temos aqui momentos de apreensão ontem na Câmara. Polícia Legislativa protege a entrada do plenário e Hugo Mota abre os trabalhos depois de ver sua cadeira ocupada por deputados que apoiam Jair Bolsonaro. Já no próximo assunto, ainda falando sobre política, Lula não vê canal de negociação. O presidente disse que não há condições para um contato com o chefe do governo americano, Donald Trump, com o objetivo de um recuo no tarifaço de 50% a diversos produtos brasileiros, que começou a vigorar ontem. E ele classificou de humilhação a possibilidade de ligar para o republicano. Também temos que o Brasil questiona tarifaço. Embora sem chances de reverter a aplicação da sobretaxa, o governo brasileiro anuncia que entrou com pedido de consulta junto ao OMC. Também temos um próximo assunto, que medida provisória para socorrer exportadores. Medidas de auxílio a setores atingidos pelo tarifaço foram apresentados ontem e aguardam a aprovação da presidência. E aqui diz que veto à PL ambiental vai exigir equilíbrio de Lula. E o Correio também nos traz uma entrevista que aconteceu ao CB Poder, que fala sobre dominar o fogo e preservar. No CB Poder, a professora da Universidade de Brasília e pesquisadora da rede Biota Cerrado, Isabel Schmidt, avaliou a política sobre manejo como estratégia útil à conservação ambiental. Já no próximo destaque também desta manhã, frio de manhã, sol forte à tarde. No quarto mês do período de estiagem, Brasília vive seus dias típicos de seca. São temperaturas baixas nas primeiras horas, calor durante a tarde. Os termômetros devem variar entre 9 graus Celsius e 29 graus Celsius. E o pôr do sol maravilhoso, como a gente consegue ver
nesta fotografia em destaque na capa do Correio Brasiliense. E no caderno Direito e Justiça, avanços com a Maria da Penha. A lei brasileira para combater a violência doméstica completa 19 anos e especialistas elogiam as conquistas na proteção às mulheres. E por último, no destaque internacional, Trump usa diálogo e pressão sobre Putin. Prazo dado pela Casa Branca para a Rússia apresentar avanços rumo ao cessar-fogo na Ucrânia termina amanhã, sob pena de sanções. E o presidente dos Estados Unidos admite abertura para reunião com líderes russo e ucraniano. Já no jornal cearense O Povo, na manhã desta quinta-feira, dia 7 de agosto, temos nosso destaque para a política. A presidência da Câmara retoma plenário e faz sessão em meio a tumulto entre deputados. E na economia, temos aqui um destaque para a resposta ao tarifaço. Plano de socorro a empregos e empresas é aprovado aqui no Ceará. Entre as medidas estão compras públicas, antecipação de créditos e criação de comitê estratégico. E esse pacote prevê também auxílio financeiro às empresas exportadoras e aumento de incentivos fiscais. E o presidente Lula quer decisão conjunta do BRICS sobre tarifas dos Estados Unidos. E mais abaixo, no caderno de cidades, há uma reportagem em destaque sobre o furto ao Banco Central. 20 anos depois, poeira do túnel ainda mantém histórias e personagens ocultos. E em cidades, o Tribunal de Justiça do Ceará fará capacitação de síndicos de condomínios para lidar com violência doméstica. Também temos o próximo destaque para o Agosto da Juventude. O festival recebe centenas de jovens em caravanas no interior para oficinas, ações culturais e também serviços. Já no caderno do Farol, 3 territórios indígenas do Ceará têm demarcação homologada por Lula. E no caderno Guia Vida e Arte, filha de Vanderly, Laura Catarina, faz show em homenagem ao pai aqui em Fortaleza. E por último, no esporte, Vina faz juras de amor ao Ceará, mas ainda não tem data para estrear. E no valor econômico desta manhã, temos aqui 3 destaques. O primeiro é para empresas. Giovana Donella disse, em entrevista ao Valor Econômico, que uma sucessão mal planejada numa empresa familiar é fatal. E sobre finanças, a ofensiva de Trump contra o BRICS afeta moedas do bloco e juro alto reduz impacto sobre o real. E no caderno Lideranças SA, na estreia da segunda temporada, o entrevistado é o CEO da Embraer, Francisco Gomes Neto. Já a manchete de hoje é para o comércio. Governo recorre ao MC contra tarifaço e finaliza pacote de ajuda a empresas. Brasil aciona os Estados Unidos na organização multilateral. Medidas de auxílio devem incluir linha de crédito subsidiado e mecanismo de proteção ao emprego. O governo brasileiro recorreu ontem à Organização Mundial do Correio contra a tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros, ao mesmo tempo em que finaliza os detalhes do pacote de ajuda às empresas atingidas pelas medidas adotadas pelo presidente Donald Trump. Cerca de 45% das exportações do Brasil ao mercado americano foram isentas da alíquota adicional, mas setores como café, carnes e têxteis serão penalizados pelo tarifaço, que entrou em vigor ontem. E segundo o governo Lula, os Estados Unidos violaram, flagrantemente compromissos centrais assumidos por aquele país no OMC, como o princípio da nação mais favorecida e os tetos tarifários negociados no âmbito daquela organização. E na nota, o Itamaraty e o Ministério do Desenvolvimento reiteram a disposição do Brasil para a negociação. Apesar do pedido, o governo não espera resultados concretos do organismo. Porém, vê a ação como um posicionamento importante
do ponto de vista geopolítico. E o objetivo principal é fazer uma defesa enfática do multilateralismo. E o plano com as medidas de apoio às empresas foi entregue ontem pelo Ministério da Fazenda ao Planalto. E a previsão é que as ações sejam implementadas gradualmente. O anúncio parcial pode acontecer até sexta-feira. E entre as medidas que devem ser lançadas estão uma linha de crédito subsidiado, algum mecanismo de proteção ao emprego e compras governamentais para os produtos que não puderem ser exportados. E a ajuda será focalizada nas empresas que não conseguem exportar para outros mercados. O maior impacto fiscal do plano deve ser financeiro, ou seja, não deve ser computado para a meta de resultado primário, que exclui gastos com juros, tendo reflexo somente na dívida pública. E segundo o ministro Fernando Haddad, uma das maiores preocupações do governo é apresentar um plano que possa atender, sobretudo, as pequenas empresas. E em entrevista à Reuters, o presidente Lula deixou claro que não vê espaço para negociações diretas com Trump. E ele disse o seguinte: pode ter certeza de uma coisa, o dia que a minha intuição me disser que o Trump está disposto a conversar, eu não terei dúvida de ligar para ele. Mas hoje, a minha intuição diz que não quer conversar e eu não vou me humilhar, disse o presidente Lula. E aqui diz que Trump eleva a tarifa para a Índia a 50%. O presidente Donald Trump anunciou tarifa adicional de 25% sobre as exportações da Índia para os Estados Unidos, devido às compras de petróleo russo por Nova Delhi. Com a medida, que deve entrar em vigor em 27 de agosto, a alíquota total aplicada aos produtos indianos será de 50%. E o Brasil é grande importador de diesel russo. E o anúncio da sobretaxa ocorre no mesmo dia em que Trump, segundo o The New York Times, teria informado em conferência telefônica com líderes europeus que planeja encontrar-se na próxima semana com o presidente russo Vladimir Putin, em preparação a uma reunião entre eles e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. E bolsas sobem com aposta em juro menor nos Estados Unidos. A avaliação de que os cortes de juros nos Estados Unidos estão mais próximos levou as bolsas americanas a fecharem alta ontem, além de enfraquecer o dólar no mercado internacional. Declarações de dirigentes do Federal Reserve, que é o Fed, que é o Banco Central americano, reforçaram a perspectiva de que as taxas cairão em breve, num cenário de desaceleração da atividade. E aqui diz que o Ibovespa avançou 1,04% e o dólar caiu 0,78%. E os juros futuros tiveram quedas moderadas. Também temos um próximo assunto que é para a gestão. A psicóloga Mariana Clark, que está em destaque na capa desta manhã, lança hoje o seu primeiro livro, chamado Lutos Corporativos, que aborda a gestão do luto no ambiente empresarial. E Mariana comenta que esses episódios vão além da perda de pessoas queridas e inclui o que ela chama de lutos não reconhecidos, como divórcios, demissões ou doenças graves em que é preciso esconder as dores embaixo da mesa de reuniões. E ela também complementa que quanto mais eu escondo, mais eu machuco e adoeço. E na política, Alcolumbre e Mota retomam o Congresso. A cúpula do Congresso reagiu na noite da quarta-feira ao bloqueio feito por bolsonaristas e decidiu retomar os trabalhos. E após horas de negociação, o presidente da Câmara, Hugo Mota, reocupou sua cadeira e iniciou uma sessão que durou cerca de 20 minutos, marcada por embates entre deputados. Ele havia ameaçado suspender por até 6 meses o mandato de quem estivesse em seu lugar. E pouco mais cedo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou que haverá sessão remota nesta quinta-feira. O sistema presencial volta na próxima semana e o Valor apurou que líderes do Centrão se comprometeram a apoiar a
inclusão do fim do foro privilegiado na pauta de votação, uma das exigências dos bolsonaristas. E o mesmo pode ocorrer com a urgência ao projeto de anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, mas sem compromisso com a votação do mérito. Dando continuidade à capa do Valor Econômico, na manhã desta quinta-feira, microempreendedor muda perfil do setor de serviços. O número de pessoas físicas que abriram empresas nos 4 primeiros meses deste ano para trabalhar como entregadores, cabeleireiros e manicures, 122,1 mil, é o maior desde 2020, início dos registros do Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte. E a maior parte delas buscou a formalização da atividade como microempreendedor individual, que é o MEI. Os dados evidenciam mudanças no perfil dos trabalhadores no setor de serviços, inclusive com a estagnação de segmentos tradicionais, como de alvenaria, pedreiros, mestre de obras, e de acordo com o Ministério, a aceleração da economia digital após a pandemia e a escalada na venda do marketplace, estrangeiros explicam a mudança, além do avanço do delivery. Também temos o próximo destaque, que dizendo que a Apple investe mais nos Estados Unidos e escapa de taxação. A Apple vai investir mais 100 bilhões de dólares nos Estados Unidos, além dos 500 bilhões que já havia anunciado. E Donald Trump, ao lado do CEO da companhia, Tim Cook, comemorou o anúncio no Salão Oval. E o presidente americano disse que os Estados Unidos vão impor uma tarifa de aproximadamente 100% sobre chips e semicondutores importados, mas que a taxação não valerá para as empresas que se comprometam a fabricar no seu país. E abre aspas, se você assumiu o compromisso de produzir nos Estados Unidos, não haverá tarifa, disse Trump. E as ações da Apple fecharam em alta de 5,1%. Também temos o próximo destaque, o lucro de Itaú, Bradesco e Santander cresce 17% e alcança 21,2 bilhões de reais. Itaú, Unibanco, Bradesco e Santander registraram lucro líquido combinado de 21,234 bilhões de reais no segundo trimestre, que é uma alta de 17,2% em relação ao mesmo período do ano passado. E apesar do cenário de juros elevados e a atividade econômica mais fraca, que os bancos avaliam que deve pesar na expansão das carteiras, os números de crédito e inadimplência ficaram um pouco melhores do que as expectativas dos analistas. E os grandes bancos privados têm se saído melhor que a média do setor em relação aos calotes do ano passado para cá. E a inadimplência no Itaú caiu 2,7% em junho de 2024 para 2,3% no fim do segundo trimestre. E no Bradesco, o recuo foi de 4,3% para 4,1%. E no Santander, de 3,2% para 3,1%. E de acordo com dados do Banco Central, no Sistema Financeiro Nacional, a inadimplência média subiu de 3,2% para 3,6% no mesmo período. E se o cenário macroeconômico que se desenha deve reduzir a disposição dos bancos para conceder crédito, pelo menos por enquanto, as carteiras seguem com fôlego. E o destaque do trimestre foi o Bradesco, com um crescimento de 11,7% no crédito, refletindo um processo de recuperação após momentos difíceis com a piora dos calotes em anos anteriores. E ainda no valor econômico, na área da política, Alcolumbre e Mota reagem a bloqueio de bolsonaristas e retomam Congresso. E Mota reassume mesa da Câmara após 2 horas de negociações. E acordo para liberar plenário da Câmara teve aval de líderes para fim do foro privilegiado. Em uma análise também de Maria Cristina Fernandes ao Valor Econômico, o 8 de janeiro dos paletós devolve a bola para Lula. A ameaça bolsonarista contra Centrão devolve protagonismo ao presidente.
Também temos um texto de César Felício na editoria de política. Reação de presidente da Câmara e Senado demorou muito. Já no próximo assunto, que diz que Bolsonaro entra com recurso contra a decisão de Moraes e pede análise da primeira turma. Defesa nega descumprimento de medidas cautelares. E ministros do Supremo Tribunal Federal acham improvável Moraes revogar a decisão. E Gilmar Mendes nega isolamento de Moraes e diz que o país seria pântano institucional sem a ação do ministro. O ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro na segunda-feira. E ele também diz, caso o Gilmar Mendes, após participar do Fórum de Saúde promovido pelos grupos EMS e Esfera, o seguinte: não tem isolamento algum. Eu tenho muito orgulho de ter o Alexandre de Moraes como colega. O Brasil teria se tornado um pântano institucional não fosse a ação de Moraes. Também temos que Flávio diz que Moraes não faz mais do que a obrigação ao permitir visita de familiares a Bolsonaro. Decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, medida vale para filhos, netos e noras. E Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, pede autorização ao Supremo para visitar também o ex-presidente. Desde a prisão domiciliar na segunda-feira, uma série de políticos pediu para visitar Bolsonaro. E sobre foro privilegiado, o PGR recorre de decisão que amplia foro privilegiado e Paulo Gonet envia sugestão à corte e solicita esclarecimento para autoridades que passaram por diferentes cargos. E na política, o licenciamento ambiental deve ter veto parcial. Também temos nosso próximo assunto. Eduardo Paes nega, mas se movimenta para ser candidato ao governo do Rio em 2026. O prefeito do Rio tem viajado pelo interior para articular possível candidatura no ano que vem. Também temos um destaque para o Judiciário, que diz que o Supremo Tribunal Federal valida leis de federações partidárias e determina prazo para registro. Por 10 votos a 1, Corte entende que modalidade é constitucional e não se assemelha às coligações. E Alcolumbre, que é o nosso próximo assunto, Alcolumbre orientou a Advocacia do Senado a recorrer contra cautelares a Marcos Duval, de acordo com a Randolph. Em contrapartida, o presidente do Senado deve adotar sanções contra o parlamentar. E Gilmar Mendes brinca sobre fazer palestras em capitais estrangeiras, agora não em Washington. O ministro do Supremo Tribunal Federal é um dos 8 que tiveram vistos americanos suspensos pelo governo dos Estados Unidos. E aqui diz também que Mota avisa líderes que haverá sessão e ameaça suspender quem tentar barrar trabalhos na Câmara. Reunião em busca de acordo com aliados de Bolsonaro termina sem acordo. E ainda no nosso próximo assunto, que mesmo com tarifaço em vigor, Lula ainda avalia pronunciamento em rede nacional. E o assunto está a cargo da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, que é a SECOM. E que diz que a Federação União PP orienta parlamentares a não marcar presença no Congresso. Partidos endossam protesto de parlamentares bolsonaristas para barrar trabalhos no Congresso. E que diz também que bolsonaristas ocupam o auditório da Câmara para bloquear a volta dos trabalhos. Os parlamentares aliados do ex-presidente mantêm a estratégia para travar votações e também comissões. E Moraes manda Ministério da Justiça apresentar resposta dos Estados Unidos sobre a entrada de Felipe Martins no país. E é a segunda vez que o ministro determina envio de ofício para o Departamento de Estado americano. E Moraes nega novo pedido de liberdade de Braga Neto. Os advogados do ex-ministro usaram como argumento a decisão de Moraes de colocar a tornozeleira eletrônica em Bolsonaro e determinar outras restrições no lugar de uma prisão preventiva. E mais um destaque que diz que a oposição no Senado
pedirá reunião separada com Alcolumbre. O presidente do Senado convocou líderes partidários para quarta-feira. E Comissão de Finanças e Tributação da Câmara aprova convite para Escobar comparecer à Câmara. A audiência deve ser marcada para o dia 13 ou 20, de acordo com o presidente da comissão, o deputado Rogério Correia. E aqui ainda diz que a adesão de União PP à ocupação do Congresso só vale para esta semana, diz o líder do partido na Câmara. O deputado doutor Luizinho, que é do PP do Rio, afirmou que considera excessivas as decisões contra Bolsonaro, mas não acredita que paralisar o trabalho do Congresso vá resolver. E ainda no Judiciário, Alexandre de Moraes autoriza a cariação entre Mauro Cid e Marcelo Câmara. Ex-ajudante de ordens e ex-assessor de Bolsonaro ficaram frente a frente para esclarecer divergências sobre suas versões dos fatos envolvendo a ação da trama golpista. Também temos aqui no destaque que bolsonaristas viram a madrugada para manter obstrução nos plenários do Congresso. Parlamentares ocupam os espaços desde terça-feira para impedir que Câmara e Senado realizem votações. E no Valor Econômico também temos aqui o seguinte assunto. Eduardo Bolsonaro diz atuar por mais sanções de Trump e diz também que nenhum fazendeiro ligou para dizer que deveria parar. E Lula sanciona a PL que reconhece Carnaval do Rio como uma manifestação nacional. E o presidente da República também vai sancionar na quarta-feira, que foi ontem, o projeto de lei que institui Dia Nacional do Axé Music. E clima conturbado trava a realização de sabatinas. Também temos o próximo destaque. O uso de tornozeleira é apenação. O ex-ministro Marcos Aurélio Mello é crítico à condução do Supremo Tribunal Federal em processo contra Bolsonaro e pede temperança. Já no próximo destaque, a autoridade diante do desafio histórico. Preocupação da próxima gestão do Supremo será evitar que ocorra o primeiro impeachment de ministro do Supremo da história. Também temos aqui no próximo assunto, vice-secretário dos Estados Unidos fala em ditadura judicial. E foi a segunda manifestação dos Estados Unidos contra o Supremo Tribunal Federal desde a prisão de Bolsonaro. E Alcolumbre, temos aqui nesta matéria, soube pela imprensa de ato da oposição no Congresso. A interlocutores, o presidente do Senado disse que não cederá à pressão para analisar impeachment de Moraes. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse a interlocutores na terça-feira passada que ficou sabendo da realização de obstrução do plenário por senadores da oposição por meio da imprensa. O ato foi promovido por líderes do grupo alinhado a Jair Bolsonaro, em protesto à prisão domiciliar do ex-presidente. E o senador convocou uma reunião de líderes, incluindo os da oposição, para ontem, na quarta-feira. Interlocutores ouviram de Alcolumbre, que não compareceu ao Senado, que o objetivo dele é já fazer votações no plenário do Senado de amanhã e chegar a um consenso quanto antes para que a obstrução não se arraste ao longo do dia até o próximo ao horário da sessão. E o governo tem urgência para votar um projeto de lei que atualiza a tabela do imposto de renda da pessoa física para manter a isenção do tributo para quem ganha até 2 salários mínimos. E o Tribunal Superior Eleitoral dá posse a novos ministros da Corte. Estela Aranha e Floriano Marques ficarão no tribunal até 2027. Flávio Bolsonaro diz que responsabilidade pela votação da nova tabela do imposto de renda é de Alcolumbre. E por último, o Supremo Tribunal Federal tem desafio de mostrar a verdade sobre a atuação da Corte, afirma Gilmar Mendes. Ao assumir presidência da segunda turma, o ministro diz que o momento exige muita coragem. E esses foram os principais destaques dos jornais da manhã aqui do nosso país. E logo mais às 10 horas estarei aqui de volta apresentando os sites dos jornais no segundo bloco de notícias aqui da TV da Transparência. Até daqui a pouco. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. E o governo do Ceará
Ceará, com apoio federal, está ampliando hospitais e fortalecendo o atendimento em várias regiões. São 362 milhões a mais investidos em unidades de saúde de Fortaleza, Crateús, Sobral, Itapipoca e Acaraú. O governo implantou um centro de atendimento ao câncer em Crateús, com capacidade para realizar cerca de 6 mil procedimentos oncológicos por ano, beneficiando pacientes da região. Em Varjota, foram autorizadas mais 2 obras: a reconstrução da CE 366 até Santa Quitéria e a construção de uma areninha. Para agilizar a emissão das carteiras de identidade, o governo está ampliando a capacidade de atendimento em todo o estado, com crescimento que vai de 60% a 100%. E Aracati ganhou o Centro de Educação Infantil novinho, mais um cuidado do governo do Ceará com a educação e o desenvolvimento das nossas crianças. E semana que vem Tem muito mais. É o governo que não para de entregar por todo o Ceará. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. E hoje é quinta-feira, dia 7 de agosto de 2025. Vamos iniciar os destaques pelo site do Jornal o Globo. Temos aqui o nosso primeiro assunto, que é sobre o tarifaço. É um texto de Vera Magalhães. Sem consenso interno, governo só vai estudar retaliação após medidas de ajuda. Lula mencionou ideia de quebra de patentes em reunião na terça-feira. Também temos aqui o próximo assunto, ainda falando sobre economia. Tarifas de Trump contra o resto do mundo, enfim, entram em vigor. Mas será que vão durar? E até quando? Analistas alertam que medida provocará mais inflação e menos emprego nos Estados Unidos. Investimentos prometidos no país não foram detalhados e podem não se concretizar. E para o Congresso, que também temos uma matéria no site, após encerramento da obstrução, Mota deve debater fim do foro privilegiado com líderes em nova reunião. Tema é um dos itens da lista de prioridades dos bolsonaristas. Aqui diz que após o fim da obstrução da Câmara, na terça-feira, o presidente da Casa, Hugo Mota, deve debater em nova reunião com os líderes na semana que vem a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que dá fim ao foro privilegiado, que é uma demanda da lista de prioridades dos bolsonaristas. E de acordo com o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, o avanço desse debate abriu caminho para o fim da ocupação da mesa de trabalhos da Câmara, o que se arrastava desde terça-feira. E esse acordo prevê que a proposta pode ser levada à votação, desde que haja apoio suficiente entre os líderes da Casa. E os debates sobre o tema têm apoio de líderes de partidos de centro, como o PP e União Brasil. E o líder do PSD na Câmara, Antônio Brito, confirmou que participará das articulações por matérias que garantam as prerrogativas parlamentares. E sobre esportes, Botafogo emprestou ao Lion valores de sócio-torcedor, patrocínio e até premiação da Copa do Mundo de Clubes. Transferências foram feitas para tentar evitar o rebaixamento do clube francês por órgão regulador da liga local. E sobre uma pesquisa do Globo, na editoria de saúde, aqui diz que mortes por câncer já alcançam as cardíacas em 15% das cidades brasileiras, de acordo com o levantamento realizado pelo jornal o Globo. O país vive transição epidemiológica, que é tendência mundial e deve, nas próximas décadas, ver as mortes por câncer superarem por completo as por doenças cardiovasculares. E na política, a prisão de Bolsonaro amplia disputa por espaço político na direita e opõe Flávio Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Filhos do ex-presidente resistem à ideia da ex-primeira-dama como sucessora natural do ex-mandatário e têm buscado se colocarem como interlocutores do seu pai.
E aqui nesta imagem a gente pode ver a Michelle discursando em ato pró-anistia do 8 de janeiro, junto a Bolsonaro. A partir da esquerda temos Carlos, Flávio e também o Jair Renan ao lado. E sobre a anistia, temos um texto de Bela Megali. Eduardo Bolsonaro elogia Lira e critica Mota na condução de votações da Câmara. A coluna, o filho do ex-presidente criticou o fato de Mota não pautar anistia e colocou Lira como exemplo de condutor dos trabalhos da casa. E abre aspas, o que o Mota tem que fazer é o mesmo que ocorria no tempo do Arthur Lira. O plenário é o senhor das decisões, em vez dele ficar controlando a pauta de maneira a dirigir para o resultado que deseja individualmente, fecha aspas, disse Eduardo. E ele também disse que essa ação do presidente da Câmara tem levado à obstrução dos trabalhos do Congresso pela oposição. E ele falou o seguinte, o PL está fazendo uma obstrução na Câmara e no Senado. Tiveram que sentar na cadeira do presidente para mandar um recado simbólico. Então, estão ali no plenário, tendo entreveros com deputados de esquerda, e isso daí é que não é saudável. Por que não colocaram anistia para ser votada? Por que o Mota não faz isso? Essa é a nossa reclamação, disse Eduardo. E em entrevista à coluna publicada na quarta-feira, o parlamentar também destacou que o presidente da Câmara e do Senado, Davi Alcolumbre, estão no radar das autoridades americanas e podem sofrer sanções por parte da gestão Donald Trump. E ele disse o seguinte, uma vez que não é pautado o impeachment do ministro Alexandre de Moraes no Senado, uma vez que o presidente da Câmara não pauta uma anistia, eles estão entrando no radar das autoridades americanas. As pessoas que estão em posição de poder têm responsabilidades e estão sendo observadas pelas autoridades americanas. Todos eles estão no radar, disse o Eduardo. E na quarta, Davi Alcolumbre e Hugo Mota anunciaram a convocação de sessões para interromper a obstrução que está sendo feita pela oposição após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E ainda no site do Jornal Globo, temos aqui o próximo assunto. Governo Lula busca dividir o Centrão com a distribuição de novos cargos. Distribuição de cargos também tem sido usada para impedir que aliados da esquerda desembarquem do governo. E para a guerra comercial, cálculos, negociações e encomendas paralisadas. Como foi o primeiro dia do tarifaço de Trump para as empresas. Ordem executiva assinada pelo presidente americano cria adicional de 20% à Índia por compra de petróleo russo e promete punir outros países pelo mesmo motivo. E incertezas aumenta entre importadores. Aqui nesta imagem temos o Porto de Santos, localizado ali no litoral paulista. Embarques para os Estados Unidos afetados por tarifaço. Enquanto Trump taxa Brasil, a China ressalta nas redes interesse por produtos brasileiros, como o café e o açaí. Perfil da Embaixada Brasileira na plataforma X chama a atenção ao destacar o aumento do credenciamento de novos exportadores nacionais para o país asiático. E aqui a gente pode ver, por exemplo, esta imagem foi publicada pela Embaixada da China no Brasil, exaltando a exportação do açaí para o país asiático no momento em que os Estados Unidos taxam os produtos brasileiros. E sobre a eleição do próximo ano, em 2026, também temos aqui esta matéria em destaque. Bacelar desagrada bolsonaristas e tem a candidatura ao governo do Rio em xeque. Na avaliação de integrantes da base, uma alternativa que vem sendo amadurecida por Bacelar é de concorrer a uma vaga ao Tribunal de Contas do Estado. E sobre bem-estar e saúde, saiba como alcançar a felicidade por meio de pequenos hábitos diários. Também temos aqui uma homenagem, busto de Preta Gil com as cinzas da artista. Foi criado por designer italiano em recorde de 45 horas.
E esse material, a obra do artista, foi produzida com material à base de milho, como a gente pode ver aqui nesta imagem. E no esporte, patrocinador do Fla, maior plano de saúde do Brasil, quer fincar pé no Rio, com investimento milionário em unidades. O Apvida investe 380 milhões para crescer no estado, onde já patrocina o Flamengo. E a empresa vai construir hospital e unidades de atendimento até o fim de 2026. Já no próximo assunto, falando agora sobre violência, imagens detalham como agiram os policiais militares antes de executarem um morador de rua em São Paulo. Policiais argumentaram que a vítima tentou agarrar a arma de um dos agentes, o que foi desmentido pelas imagens da câmera corporal de um dos agentes. E aqui temos parte do vídeo de Jefferson de Souza, morador de rua, instantes antes de ser executado, de ser metralhado pelos policiais militares lá de São Paulo. Já o próximo destaque é no internacional. Conheça o esquema secreto de pagamento do Hamas, que atende 30 mil servidores e movimenta 40 milhões de reais a cada rodada. Redes clandestinas de salários sustentada pelo grupo islâmico incluem entregas em mãos e risco de bombardeios. Enquanto a inflação dispara e cresce, há revolta entre a população. E que a gente pode ver nesta imagem, palestinos caminham pelas ruas de Jabalia, depois de receberem ajuda humanitária no norte da faixa de Gaza. E no próximo destaque, envolve alguns influenciadores digitais, lá no Rio de Janeiro. A Bia Miranda, que é uma ex-fazenda, Buarque e mais 3 influenciadores são alvos de operação por jogos ilegais. E esse esquema movimentou 4 bilhões de reais, de acordo com a polícia. E ainda de acordo com as investigações, há indícios de lavagem de dinheiro nas ações realizadas pelo grupo. E na coluna Capital do jornal O Globo, o salgado reajuste dos planos de saúde da Unimed. Já no próximo assunto, é para o Rio de Janeiro, aqui diz que o empresário do ramo de exportação morto a facadas no centro do Rio ajudava financeiramente o autor do crime. Segundo investigações, Carlos André da Silva e Souza recebia auxílio financeiro de Álvaro Borges Ribeiro. Também temos o nosso próximo assunto, é um texto de Bela Megali sobre a política. Senadores da oposição se acorrentam no plenário, mas colhem derrota com retomada das comissões. E aqui podemos ver, por exemplo, o senador Magno Malta, à esquerda, e o deputado Hélio Lopes, à direita do PL, acorrentados na mesa do plenário do Senado. E ainda o próximo assunto, que também é destaque, é sobre esporte. Dura queda em confronto equilibrado na Copa do Brasil aumenta peso sobre escolhas na temporada. Isso sobre o Flamengo. Também temos aqui sobre o ícones do modernismo no Rio. Catedral Metropolitana e sede da Petrobras passam por reformas estruturais. E Prefeitura de São Paulo entra na Justiça para impedir renovação com a Enel. Na ação, Gestão Municipal argumenta que é preciso levar em consideração a realidade local e pede que sejam reformulados os critérios de avaliação da qualidade e da adequação dos serviços prestados, diante do histórico de falhas graves. E ainda, Lauro Jardim escreve o seguinte texto: a visita de Tarcísio a Bolsonaro. Também temos que escolhas de Moraes sobre Bolsonaro são mais guiadas por capricho do que por princípio. Isso aqui quem escreve é Malu Gaspar, ao jornal O Globo. E na tecnologia, Trump taxa chips em 100%, mas alivia empresas que investirem nos Estados Unidos. E veja por que Apple ganha e asiáticos perdem. O presidente dos Estados Unidos cumpre a ameaça de impor imposto de importação sobre esse tipo de material crítico para a indústria de tecnologia de todos os países.
E mesmo com a ameaça de Mota de suspender mandato de deputados bolsonaristas, aliados descartam aplicar punição. Líderes partidários avaliam que o presidente da Câmara não quer acirrar os ânimos após fim da obstrução bolsonarista. E ainda falando na política nacional, deputado do PT aciona conselho tutelar após parlamentar bolsonarista levar bebê para a ocupação da Câmara. Raimonde, que é do Partido PT do Rio, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos, afirma que conduta suscita sérias preocupações quanto à segurança da criança. E aqui a gente pode ver a Júlia, que é a deputada bolsonarista, levou a sua própria filha, uma bebê de colo, para a ocupação. Aqui fala que o deputado federal Raimonde afirmou pelas redes que acionou o conselho tutelar após a deputada bolsonarista Júlia Zanata levar a filha bebê para a ocupação do plenário organizada pela oposição. E aqui nós temos a publicação dele dizendo que acabou de acionar o conselho tutelar para tomar as devidas providências contra a deputada. E aqui temos no documento que escreveu Raimonde: tal conduta suscita sérias preocupações quanto à segurança da criança, que foi exposta a um ambiente de instabilidade, risco físico e tensão institucional, circunstâncias que contrariam o previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA. E no documento, Raimonde, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, diz que Zanata ocupou de forma irregular e deliberadamente confrontacional a mesa diretora da casa. E na terça, Zanata já havia levado a filha para a Câmara dos Deputados. Em uma publicação feita no X, ela aparece sentada na cadeira do presidente Hugo Mota, ao lado de outras parlamentares da oposição. E Zanata publicou o seguinte na quarta-feira: os que estão atacando a minha bebê não estão preocupados com a integridade da criança e, de acordo com ela, nenhum abortista jamais esteve. Eles querem inviabilizar o exercício profissional de uma mulher, usando sim uma criança como escudo, de acordo com Júlia Zanata. E este é o segundo dia da ocupação, no caso dos plenários da Câmara e do Senado. E o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, chamou uma sessão presencial para a noite de ontem, quarta-feira. E essa sessão vai acontecer no plenário, que, assim como o do Senado, está ocupado pela oposição. E mais cedo, os líderes partidários combinaram com Mota de que a Polícia Legislativa será acionada para retirar aqueles parlamentares que seguirem no espaço, sob o risco de suspensão do mandato. E ainda temos aqui na área da política que Moraes permite saídas temporárias de Daniel Silveira para um tratamento de saúde. O ex-deputado foi condenado em 2022 a 8 anos e 9 meses de prisão por ameaças e incitação à violência contra ministros do Supremo Tribunal Federal. E aqui a gente pode ver Daniel Silveira nestas imagens em sessão de fisioterapia após cirurgia na perna. E Moraes vai levar recurso de Bolsonaro contra a prisão para a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Em defesa de ex-presidente, pede que domiciliar seja revogada. Também temos aqui um assunto que é da editora Internacional. Um homem preso após acender cigarro na chama de Memorial de Paris é identificado e vai ter residência revogada. Túmulo localizado sob o Arco do Triunfo contém restos mortais de soldado que morreu na Primeira Guerra Mundial, como a gente pode ver aqui no momento. E sobre o outro assunto, que também é destaque no site do Jornal Globo, é para o Rio de Janeiro, sobre um caso de violência. Assalto dentro da península, na Barra, assusta moradores, que anunciam ato contra a insegurança. Uma mulher foi assaltada por criminosos em moto enquanto caminhava no começo da noite, e o protesto está marcado para acontecer neste sábado. E o empresário do ramo de exportação morto a facadas no centro do Rio ajudava financeiramente o autor do crime. E nada passa despercebido pelo olhar do Cristo Redentor
diz Padre Omar sobre disputa judicial em torno do Alto do Corcovado. Em junho, decisão judicial confirmou que a área é do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. E aparelhos de endoscopia são roubados do Hospital Federal de Bom Sucesso. A Polícia Federal faz operação em residência de um dos suspeitos. Cada um dos 2 equipamentos levados da unidade custa em torno de R$20 mil. Isso lá no Rio de Janeiro. Emanuele Araújo, estrela musical sobre Clara Nunes, é a trilha sonora da minha vida, diz cantora e atriz. Bar de vinhos com boa cozinha, Libô, tem sintonia fina entre comes e bebes. Agora sobre cultura e entretenimento, temos aqui sobre o Detal. Atrações do dia 12, Jason Derulo e Celu Green refletem sobre passagem do tempo e fãs brasileiros e desafios na saúde. E quanto custa o tratamento facial feito pela atriz Bruna Marquezine? Saiba também o valor. Também temos na seção de relíquia, ainda falando sobre cultura, fotografias de Bob Dylan, tiradas há 60 anos e avaliadas em $900 mil, estão guardadas em Buenos Aires. E sobre saúde e bem-estar, temos aqui um destaque para o Alzheimer. Aqui diz que um estudo da Universidade de Harvard, mostra que o lítio pode explicar e tratar a doença. Cientistas revelaram que a perda do metal desempenha um papel importante na condição, sendo uma das primeiras alterações cerebrais. E sobre a fabricante do Mounjaro, um destaque também para a obesidade. Um novo medicamento oral do mesmo fabricante do Mounjaro causa perda média de peso de 12 quilos. E sobre o avanço da Ozempic, Fiocruz fecha acordo para produzir canetas emagrecedoras. Transferência de tecnologia da farmacêutica EMS vai permitir que a Fundação desenvolva a versão própria da semaglutida, abrindo caminho para uma possível incorporação ao SUS. E sobre a Covid também temos um destaque, a nova cepa da Covid. Saiba quais são os sintomas da variante chamada Frankenstein. XFG foi relatada por 38 países até dia 22 de junho e sua presença cresceu rapidamente, passou de 7% para 22% dos casos sequenciados em apenas 3 semanas. E essa nova variante da Covid foram detectados no Brasil em meados do mês passado, os casos dessa variante. E em esporte, sobre a Bola de Ouro 2025, brasileiros são indicados à disputa do prêmio de melhor jogador do mundo. E ainda, Amanda Gutierrez e Marta são indicadas à disputa do prêmio de melhor jogadora do mundo. Também temos sobre negociações que, após Fluminense avançar na Copa do Brasil, Renato Gaúcho pede zagueiro. E sobre tecnologia, também um destaque no site do Globo. O Instagram lança repost de rios e mapa com localização de amigos em tempo real. E a rede social reforça a aposta em conectar pessoas mais chegadas por meio dos novos recursos. E sobre o tarifaço de Trump, o governo avalia linha de 10 bilhões para renegociação de dívidas do agro. E os beneficiados principais seriam pecuaristas, produtores de café e frutas, mas os outros setores também poderão ser beneficiados. E sobre um futuro próximo, aqui fala sobre um táxi aéreo elétrico. Companhia aérea e startup prevê início de voos a 320 km por hora em 2027, lá no Japão. Um projeto que pode redefinir mobilidade estima viagens entre os aeroportos de Narita e Haneda e Tóquio, mas rotas podem ser diversificadas no futuro, como a gente pode ver aqui, esse teste que foi feito em Dubai. E sobre o Valor Invest, mexer em time que está ganhando, confira a seleção de ações gringas para enfrentar agosto.
Com a temporada de balanços ganhando tração nos Estados Unidos, a maioria das apostas se provou acertada. Mas, em meio aos ruídos tarifários e às crescentes incertezas fiscais, quais ações ajudam a aguentar o intenso sobe e desce das bolsas? Agora, nos destaques internacionais, temos aqui para a pressão dos Estados Unidos. O Kremlin anuncia encontro entre Trump e Putin nos próximos dias, mas descarta reunião tripartite com Zelensky. Reunião ocorrerá em meio à pressão dos Estados Unidos por trégua na guerra da Ucrânia, e o local do encontro será divulgado posteriormente. E no Oriente Médio, aqui temos que o chefe do exército de Israel, forças armadas continuarão a se manifestar sem medo sobre o futuro da guerra em Gaza. E a declaração foi feita em meio a divergências internas sobre os rumos que a campanha militar deve tomar. O gabinete de Netanyahu planeja aprovar a ocupação total do enclave. E Coreia do Norte endurece a emissão de vistos após turistas chineses driblarem proibição. Autoridades de Pyongyang aumentaram a exigência documental, impuseram maior rigor na análise dos pedidos e passaram a atrasar a liberação. E aqui diz que a Coreia do Norte permitiu que turistas russos retornassem pela primeira vez desde a pandemia. E operadores turísticos ocidentais retornaram brevemente em fevereiro deste ano. E energia nuclear e farejador. Como funciona avião enviado pelos Estados Unidos para rastrear bases estratégicas da Rússia. A aeronave capaz de detectar nuvens radioativas sobrevoou bases nucleares no Ártico russo. Em variedades, sobre a previsão de hoje, chuvas atingem extremos norte e sul do Brasil, mas massa de ar deixa tempo quente e seco no resto aqui do nosso país. E Uber recebe denúncia de agressões sexuais a cada 8 minutos nos Estados Unidos. É o que revela o The New York Times. Documentos revelam falhas sistemáticas da Uber ao lidar com agressões sexuais entre 2017 e 2028 e apontam que medidas eficazes foram ignoradas. E sobre uma tragédia, ponte suspensa despenca e deixa ao menos 5 mortos e 24 feridos em área turística na China. E essa área abrange cerca de 65 km² e é conhecida por suas paisagens naturais, como a gente pode ver aqui em um momento. Também temos aqui o próximo assunto sobre peste negra. Búfalo do Cabo. Animal que atacou ao caçador mata mais que leões, elefantes e crocodilos. O mamífero africano é responsável pela morte de cerca de 200 pessoas por ano e pesa 1 tonelada. O nome dele é o búfalo do Cabo. Já no site do Jornal Correio Brasiliense desta quinta-feira, temos aqui a nossa primeiro destaque, que é para a política nacional. Mota e Alcolumbre reagem à chantagem da oposição. Sob forte tensão no Congresso, o presidente da Câmara retoma controle da mesa diretora e prega respeito à Constituição. O presidente do Senado diz que parlamento não será refém e marca a sessão para hoje, esta quinta-feira. E para Lula, diálogo com Trump é humilhação. O presidente não vê condições de um contato com o líder norte-americano sobre esse tarifaço e considera arbitrária a forma como o Brasil foi informado da sanção pela Casa Branca. Também temos aqui um assunto para o meio ambiente. Lula deve vetar partes do PL da devastação. O presidente se equilibra entre não comprar briga com o agro e a mineração e com defensores da preservação. E lá no Mato Grosso, mais de 560 pessoas são resgatadas em trabalho análogo à escravidão. Trabalhadores dormiam em quartos superaquecidos e com superlotação, e alguns chegavam até dormir no chão. E sobre o Dia dos Pais, que é o nosso próximo assunto também no site,
Mais de 1,7 mil reeducandos deixam presídios lá no Distrito Federal. E sobre a previsão do tempo, o Distrito Federal tem dia seco e com variação de temperatura entre 12 e 29 graus Celsius. Já no caderno Direito e Justiça, o assunto em destaque é para a prisão domiciliar de Bolsonaro, decisão de ofício ou por provocação. E sobre o evento da COP30, Hotel 3 Estrelas em Belém tem valor de resort de luxo lá na Bahia. E também sobre os dispositivos eletrônicos, tempo das crianças em eletrônicos pode impactar na saúde cardíaca. E na política, o ministro Gilmar Mendes reforça apoio a Alexandre de Moraes. Temos aqui um obituário: um presidente eleito pela junta militar de Mianmar morre aos 74 anos de idade. E sobre a Operação Distrito Federal Legal, essa operação derruba cerca de loteamento ilegal no Recanto das Emas. E filho de Faustão age às pressas após pai ser internado. E sobre empatia, as histórias da médica que prepara o adeus dos bebês. Já no próximo assunto, 9 raças de cachorro com focinho curto. Também temos aqui sobre qualidade de vida na área da saúde. Lítio pode ser solução para o tratamento de Alzheimer. E nos Estados Unidos, os voos da United Airlines são cancelados nos Estados Unidos. Já no caderno de cidades, grávida de 6 meses é estuprada e morta a pauladas lá em Trindade, em Goiás. Os principais suspeitos do crime são o sogro e o cunhado da vítima. A Polícia Civil está investigando este caso. A Polícia Civil de Goiás investiga um caso brutal de feminicídio ocorrido em Trindade, a 27 quilômetros de Goiânia. A Ana Clara Leite Bispo dos Santos, que tinha 18 anos, grávida de 6 meses, ela teria sido estuprada e morta a pauladas no último fim de semana. E os principais suspeitos desse crime é o próprio sogro e também o cunhado dela. O marido de Ana Clara, Rodrigo de Souza, de 34, foi quem denunciou o crime. Ele relatou que o pai e o irmão moravam temporariamente com o casal. E no sábado, dia 3 de agosto, Rodrigo saiu para trabalhar e deixou a esposa em casa com os 2 homens, sozinha. Ao retornar à noite, encontrou Ana Clara já sem vida na cama. E de acordo com o depoimento de Rodrigo, a jovem foi estuprada e assassinada a pauladas. E aqui também diz que no local onde a vítima foi morta é possível ver as marcas da violência, como um lençol, e onde também a vítima foi encontrada e os cômodos estavam revirados. Agora sobre um outro assunto. No Dia dos Pais, há figuras de todos os jeitos, mas com todo amor. Também temos aqui um assunto para conscientização. Campanha do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios sobre tráfico de animais alerta que animal silvestre não é pet, não é animal de estimação. E falando sobre esse mundo animal, morre Atena, lobo-guará fêmea do Zoológico de Brasília. E sobre o emprego, mais de 700 vagas de emprego estão disponíveis nesta quinta-feira lá no Distrito Federal. Também temos aqui um caso de solidariedade e doação de leite materno, um gesto de amor em cada gota. A doação de leite materno é um ato que transforma vidas, especialmente de bebês prematuros e em UTIs. Na Semana Mundial dedicada ao tema, o Correio conversou com mães que participaram dessa rede de apoio, que gera um profundo sentimento de gratidão e empatia. Também temos que um policial militar é preso por estupro de vulnerável em escolinha de futebol. O ex-professor de escola conhecido em Formosa enviava imagens sexuais para menores através de grupos de WhatsApp. Em uma entrevista em destaque, especialista confirma que queima controlada ajuda na preservação. E embriagado, o homem ao volante ameaça motorista com facão. E sobre o esporte, no Distrito Federal, destaque para o Marotinha 2025.
Inscrições estão abertas para a corrida infantil. E antes de darmos continuidade com os destaques no site do Correio Brasiliense, faremos aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. As principais informações do Brasil você tem diariamente na parte das manhãs de segunda a sábado, aqui na TV da Transparência. Dando continuidade ao site do Correio Brasiliense, na área da política temos um destaque para a guerra comercial. Lula descarta reciprocidade contra os Estados Unidos. Ele diz que não quero. E no judiciário, todos estão submetidos à lei, afirma Gilmar Mendes. Também temos um próximo assunto. Advogados pedem um cancelamento de registro do PL no TSE. Advogados apresentaram 5 motivos para que a corte acate o pedido de cancelamento. E um deles é o apoio à interferência estrangeira e ações contra a soberania. Os advogados André Luiz Moreira e Wandes Salvador Pesce, do Espírito Santo, apresentaram ontem, quarta-feira, um pedido para o cancelamento de registro do Partido Liberal, que é o PL, legenda do ex-presidente Bolsonaro, na representação, protocolada no Tribunal Superior Eleitoral. E os advogados apresentaram a denúncia com 5 motivos seguidos de provas. E os motivos seriam o apoio do PL à interferência estrangeira e ações contra a soberania do próprio país, que é o Brasil, violação da soberania nacional perpetrada pelos Estados Unidos e assédio político ao Brasil, ação de parlamentares do partido contra a autonomia do Poder Judiciário a favor de Estado estrangeiro, expulsão de membro do PL por defender a soberania nacional e a autonomia dos poderes e precedente paradigmático de cancelamento do registro do Partido Comunista Brasileiro, o PCB. E no Congresso Nacional também temos aqui este destaque, que Mota retoma a mesa diretora da Câmara. Interesses pessoais não estão acima do povo. O plenário foi palco de embate entre parlamentares após a ocupação da oposição contra a prisão de Bolsonaro e a favor de anistia. E ainda falando sobre essa ocupação que os bolsonaristas fizeram, Júlia Zanata é denunciada ao Conselho Tutelar por levar uma bebê de 4 meses de vida, que é a sua própria filha, para a ocupação do plenário. E nessa representação, o parlamentar alega que a conduta provoca sérias preocupações quanto à segurança da criança, como a gente pode ver aqui nesta imagem de Júlia e a sua filha de 4 meses de vida. E sobre a economia, temos o primeiro assunto, que é para o tarifaço de Trump. 77,8% das exportações brasileiras são atingidas com sobretaxa. E PEC dos precatórios volta ao radar com o fim do recesso do Congresso. E para o comércio exterior, o Brasil acumula déficit de 2,26 bilhões de dólares com os Estados Unidos desde janeiro. E sobre o tarifaço, o plano de contingência segue para o Planalto. Já na Editoria Brasil, temos um caso aqui de uma tragédia. A noiva de apresentador da Record morre há 2 meses do casamento. E no Rio de Janeiro, caminhão de carne é saqueado e carga é roubada pela multidão. E sobre a COP30, Câmara Municipal de Belém declara Trump como uma persona non grata. E morre arquiteto Carlos Lemos, que é um destaque aqui, uma homenagem do Correio Brasiliense.
Nos destaques internacionais, temos aí a guerra no leste europeu. Trump ameaça a Rússia com sanções, mas admite reunião com Putin. E sobre o Brasil, a relação entre o Brasil e os Estados Unidos, tarifas de Trump dão fôlego político a Lula, mas até quando? E presidente eleito pela junta militar de Mianmar morre aos 74 anos de idade. E uma história de empatia, as histórias da médica que prepara o adeus de bebês. Uma médica neonatologista, Lília, em Biruçu, trabalha para que a despedida seja uma forma de registrar a existência, por mais breve que seja. E aqui a gente pode ver esta imagem com a legenda que as marcantes experiências da médica que prepara o último adeus. Já sobre ciência e saúde, tempo das crianças em eletrônicos pode impactar na saúde cardíaca e na sustentabilidade. Desafio global é imperativo para vencer a ameaça ao planeta. E falando sobre essas mudanças climáticas, as temperaturas altas afetam dieta de animais. E sobre energia, o que aconteceria se o mundo todo acendesse a luz ao mesmo tempo? Nós veríamos um aumento modesto no consumo de energia, mas muito mais poluição luminosa e nenhuma estrela no céu noturno. Já no site do Folha de São Paulo, temos aqui o prêmio, dará R$3.000 para reportagens sobre o café. São 4 categorias, com foco na qualidade e sustentabilidade. Também temos que Lula ignora o governo de São Paulo em propaganda de túnel e incomoda aliados de Tarcísio. Obra ligando Santos ao Guarujá é feita e bancada conjuntamente pelas duas gestões. E Marcos Augusto Gonçalves escreve o seguinte: Moraes simboliza o pavor da direita diante do pênalti. Apesar de erros, ministro não cede à cultura política acomodatícia do país no processo de Bolsonaro e militares golpistas. E sobre o julgamento do ex-presidente, primeira prisão de Bolsonaro em 1986, incendiou caserna e alavancou carreira política. Detenção por 15 dias em quartel por artigo reclamando de salário tornou o capitão liderança entre militares. E sobre as Forças Armadas, colegas militares de Tarcísio de Freitas chegam ao generalato em ascensão do governador para a disputa presidencial. O governador viaja a Brasília para a cerimônia e pediu ao Supremo autorização para visitar o Bolsonaro. Também temos aqui um destaque para o Congresso, que diz que o motim bolsonarista inviabiliza a Câmara por 30 horas. E Mota só consegue abrir sessão após Lira intervir. A oposição diz haver compromisso de que fim de foro e anistia acusados de golpismo serão levados para a votação. E ainda temos que o governo avalia que decisão de Moraes unificou direita, porém mantém respaldo a ministro do Supremo. Cobrados pelo tarifaço dos Estados Unidos, aliados de Bolsonaro conseguiram se unir em nova pauta. Já no próximo destaque, aqui diz que a decisão de Moraes sobre Bolsonaro reforça a zona cinzenta entre lei e liberdade do juiz. Especialistas divergem sobre legalidade de decretação da prisão domiciliar em substituição à preventiva. Já no próximo destaque, Mota retoma a presidência da Câmara de Bolsonaristas após tentar por 6 minutos. E deputado sentou na cadeira de presidente quase 2 horas depois do prometido e após acordo mediado pelo antecessor Arthur Lira. E parabéns, campeão, como aqui temos no destaque, diz neta de Lula sobre Bolsonaro após petista dizer que não comentaria a prisão. E o Planalto tem orientado integrantes do governo a adotarem uma reação discreta à ordem de Moraes. Aqui também diz que o STJ reverte afastamento de prefeito rival de Helder no Pará. E Palácio do Planalto recoloca grades por causa de manifestações bolsonaristas. Os protestos chegaram a motivar a interdição da esplanada na terça-feira
dia 5 de agosto. E Gilmar Mendes brinca sobre não poder participar de debates nos Estados Unidos após a sanção de Trump. O ministro afirmou que poderia contar a história da vitória da democracia em Roma, Paris ou Lisboa, mas não em Washington. E defesa de Bolsonaro recorre contra a prisão domiciliar e pede decisão colegiada do Supremo sobre o caso. Advogados também pedem que recurso seja julgado pelo conjunto da primeira turma da Corte. Também temos na próxima matéria em destaque no site do Folha de São Paulo, desta quinta, que 10 presidentes brasileiros já foram presos. E Jair Bolsonaro é o mais recente a aumentar a lista, que soma prisões por corrupção e acusação de crimes políticos. E para o Congresso, o Senado se reúne com o Supremo e vai recorrer contra a tornozeleira no caso Marcos Duval. Alcolumbre comunicou aos parlamentares que vai pedir o afastamento do parlamentar por 6 meses. E Mota ameaça suspender por 6 meses bolsonaristas que mantiverem motim na Câmara. Deputados tomaram mesa da casa em protesto contra a prisão de Bolsonaro. Também temos que bolsonaristas montam força-tarefa com escala para ocupar mesa da Câmara até dia 12. E essa estratégia inclui 2 turnos de 12 horas cada, com até 6 parlamentares em cada grupo. E Maria Hermínia Tavares escreve o seguinte texto ao Folha de São Paulo, na área da política. O freio conservador do eleitor brasileiro. Conservadorismo do eleitor limita o que se pode dizer em campanhas e fazer no governo. E ainda temos também o nosso próximo assunto. Zambelli diz em carta da prisão que está firme e que nenhum ditador nos colocará de joelhos. A deputada, que agora está presa na Itália por ordem de Moraes, também falou que mantém a fé e a cabeça erguida. E Lula se referiu ao percentual do imposto de renda ao falar dos descontos em seu salário. O presidente discursou sobre tributação e mencionou a alíquota de 27,5% do imposto de renda. E bolsonaristas ocupam o auditório e dizem que Mota usaria local para driblar obstrução do plenário. Polícia Legislativa está barrando acesso ao local de quem não é deputado. E aqui também temos a matéria que Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo, pede ao Supremo autorização para visitar o Bolsonaro em prisão domiciliar. E Eduardo Leite diz que responsabilidade maior por tarifaço de Trump é da família Bolsonaro. O governador do Rio Grande do Sul também culpou o presidente Lula por criar ambiente de animosidade diplomática com as suas declarações. E no Judiciário, Alexandre de Moraes mantém prisão de Braga Neto e nega comparação com Bolsonaro. Defesa de general pedia tratamento igualitário entre réus após o ministro do Supremo determinar uso de tornozeleira para o ex-presidente. E a Justiça manda a Câmara Municipal de São Paulo instalar CPIs em derrota para Nunes. Comissões sobre habitação social e enchentes foram aprovadas pelo plenário, mas estavam paradas por articulação da base do prefeito. E Bolsonaro não é réu qualquer. Restrição à liberdade de expressão não é ilegal. Leniência à sua libertinagem é. E para o governo Lula, que diz que o Supremo não dá a mínima para o que o Trump fala e nem pode dar, de acordo com Lula. O presidente diz a Reuters que corte julga ex-presidente com base nas falas das pessoas que trabalharam com ele. E o Folha também nos apresenta aqui na área de política uma análise. Prisão de Bolsonaro reacende guerra contra o Supremo nas redes. Congressistas são chamados de cúmplices de Moraes e entram na mira de grupos bolsonaristas após o ex-presidente ser preso. Já no site de notícias do Estado de São Paulo, temos o nosso destaque para taxas de importação. Haddad entrega a Lula plano de socorro contra tarifaço de Trump. E veja as opções do presidente. E esse plano de contingência prevê medidas de crédito e compras governamentais. Porém,
com a preocupação de não agravar a crise fiscal. E sobre a confusão no Legislativo, temos um texto de Carlos Andreasa. Degradação do Congresso vai a outro patamar. E aqui também temos o Estadão Analisa e o programa está analisando a volta do Legislativo após 2 dias de obstrução protagonizada pela oposição na Câmara. BB, correntes e esparadrapos. Veja estratégias da oposição para paralisar a Câmara e o Senado. Aqui diz também que a Polícia Federal pediu prisão preventiva de Bolsonaro, porém Moraes optou por tornozeleiro. E Hugo Mota marca a sessão para 12 horas de hoje, desta quinta-feira, após retomar cadeira da Câmara com dificuldade. Aqui também temos que o TSE deve julgar aliados de Bolsonaro enquanto o ex-presidente responde à ação no Supremo. E já na sessão de opinião do Estado de São Paulo, temos aqui os 3 textos. O primeiro fala que Supremo forte é o que respeita limites. Corte precisa reafirmar o compromisso inarredável com o Estado de Direito, também ante os excessos de Moraes. Já no próximo texto, fala sobre a encruzilhada da CVM. A renúncia do presidente da CVM expõe desafios, mas pode ser oportunidade para o fortalecimento da autarquia. E sobre a capitulação democrata, Kamala Harris está certa sobre a rendição a Trump, da qual o Partido Democrata tem grande culpa. E Ricardo Corrêa escreve o seguinte texto para o Estadão. COP30 só para ricos é tiro no discurso de Lula de inclusão de países pobres na governança mundial. Já no site do Supremo Tribunal Federal, temos aqui a nossa primeira matéria. Decano do Supremo lança livro sobre jurisdição constitucional e garantias das liberdades fundamentais. A obra reúne discursos proferidos na cerimônia em que o ministro recebeu o título de doutor honoris causa na Universidade de Buenos Aires, lá na Argentina. Já no Rádio Justiça, Justiça do Acre condena site de relacionamento digital a indenizar usuária que teve o seu perfil invadido por golpistas. E também na programação do Rádio Justiça, como se configura o racismo religioso em ambiente de trabalho. Também temos aqui o seguinte destaque, que os cursos de saúde oferecidos por prefeituras fora dos limites do município são questionados no Supremo Tribunal Federal. A entidade questiona a ausência de supervisão federal e cobrança de mensalidades em instituições públicas municipais de ensino superior. Que também mais abaixo temos aqui que o Supremo suspende discussão sobre ampliação da cobrança da CID Tecnologia. 4 ministros consideram válida a lei que ampliou a incidência sobre os royalties de atividades de qualquer natureza. E o STF valida a lei que permite federações partidárias e na decisão, o tribunal fixou que o prazo para o registro das federações deve ser de 6 meses antes do pleito. Já na Agência Brasil, da manhã desta quinta, é sobre os direitos humanos, o nosso destaque. Avançada, a Lei Maria da Penha faz 19 anos, mas violência não diminuiu. Pesquisadores citam falta de políticas públicas para a efetividade. E na economia, Eletrobras registra lucro líquido de 1,469 bilhão no segundo trimestre. E a empresa também anunciou dividendos extras aprovados de 4 bilhões de reais. E na área da saúde, temos aqui o seguinte assunto, que o transporte público melhor pode reduzir mortes em motos, diz Senatran. O secretário Adroaldo de Lima Catão também defende maior acesso à CNH. E por último, na área da política nacional, após a ocupação de plenário, Hugo Mota abre sessão e pede respeito. O presidente da Câmara diz que interesses pessoais não podem prevalecer. E esses foram os principais destaques dos sites
aqui dos jornais aqui do nosso país. Quero agradecer a você pela sua audiência até aqui e fica mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima oportunidade.